Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de História Geral. Hoje vocês irão ver aqui comigo a Guerra Fria, os principais conceitos iniciais da Guerra Fria. Vamos lá? Acompanha comigo, hein? Bom, pessoal, nós começamos a falar sobre Guerra Fria a partir do momento em que, durante a Segunda Guerra Mundial, existe dois grandes blocos em disputa por territórios na Europa, na Ásia, também na Oceania, no Oceano Pacífico, no Atlântico. Durante a Segunda Guerra Mundial, teremos Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra e França versus Itália, Alemanha e Japão e seus aliados. Neste conflito, onde o capitalismo dos Estados Unidos e o comunismo da União Soviética estarão unidos contra o nazismo, o clima de Guerra Fria já existia. O que seria, de fato, a Guerra Fria? Se trata de um conceito no qual nos referimos a uma série de tensões, de conflitos diplomáticos e também, por que não, de guerras, sim, quentes, ferventes, mas que nunca colocavam a potência capitalista dos Estados Unidos contra a superpotência comunista da União Soviética. Não podemos esquecer que a União Soviética ela se torna uma potência logo após a Primeira Guerra Mundial, quando ela faz uma revolução comunista e ao longo dos anos 20 e os anos 30, a União Soviética passa então a constituir um grande império comunista no leste europeu, dentro do espaço asiático. E ao longo das grandes crises do capitalismo, em 1929, e também das grandes crises das democracias, como a da Inglaterra, a da França, e durante a Segunda Grande Guerra Mundial, com o nazismo, com o fascismo italiano invadindo esses territórios, tudo se torna extremamente instável, principalmente se formos observar que o comunismo era uma das saídas para as crises que o capitalismo apresentava. Então, pessoal, veremos aqui um espaço de tempo entre 1945 e 1991, no que chamamos de Guerra Fria. Mas nesta aula específica, estaremos trabalhando alguns conceitos gerais para que vocês possam estudar o período e outros tópicos referentes à Guerra Fria com um pouco mais de propriedade. Certinho? Estados Unidos da América, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Uma paz improvável, uma guerra impossível. Por quê, né, pessoal? Como vocês estão vendo aí na abertura do nosso slide, era impossível que houvesse, de fato, um conflito bélico entre essas duas superpotências. Não podemos esquecer, os Estados Unidos haviam já conseguido a bomba primeiro de urânio, depois a de plutônio, e já haviam lançado, no final da Segunda Guerra Mundial, em Hiroshima, no dia 6 de agosto de 45, e depois em Nagasaki, no dia 9 de agosto, e já tinha mostrado para o mundo e para a União Soviética, principalmente, que essas grandes bombas atômicas, essas novas armas de destruição em grande escala, poderiam vencer qualquer conflito. Só que ao longo dos anos, principalmente a partir de 1949, 4 anos após a Segunda Guerra, a União Soviética também já havia conseguido adquirir essa tecnologia. Então, pessoal, podemos dizer que a Segunda Guerra Mundial ela é sim a grande causa que leva à Guerra Fria nos anos 45 a 91. Não podemos esquecer que durante a Segunda Guerra Mundial ainda existe toda
uma propaganda já sendo feita, tanto pelos comunistas da União Soviética, quanto pelos americanos, ingleses e franceses. Não podemos esquecer que, durante a Segunda Guerra Mundial, os esforços de guerra irão dinamizar as economias, tanto da União Soviética quanto dos países capitalistas. Não podemos esquecer também que, ao final da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética sai muito fortalecida do confronto, principalmente por sua participação com seu Exército Vermelho, né? Vestiam as cores vermelhas, que foi extremamente decisivo para que Hitler fosse derrotado, para que os aliados, como eram assim chamados, os blocos dos capitalistas, Inglaterra, França, Estados Unidos, Canadá, inclusive o Brasil, e a União Soviética, eram chamados de aliados. Essa vitória só foi possível graças à participação soviética. Estima-se, pessoal, que do número total de mortos da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética tenha perdido quase 30 milhões de pessoas, entre civis e soldados. Já os Estados Unidos saem da Segunda Guerra se consolidando à frente de seu bloco capitalista e assumindo um papel especial de tentar reconstruir a Europa Ocidental. Não podemos esquecer que essa tentativa dos Estados Unidos de tentar reconstruir a Europa que havia sido destruída é algo que permite que os Estados Unidos, inclusive, né, até depois que acaba a Guerra Fria, permite que os Estados Unidos se envolvam diretamente nos problemas do Ocidente, né? Então, a ampliação da influência dos Estados Unidos em toda a Europa será fundamental ao final da Segunda Guerra Mundial, para que durante a Guerra Fria, de fato, eles fossem os grandes líderes, né? Perceba a propaganda de guerra aí. Uma mulher que literalmente está por trás daquele soldado que no campo de batalha decide tudo. Essa é uma propaganda dos Estados Unidos, pessoal, tá? Onde se exalta a participação de toda uma nação no conflito. Propagandas como essas e outras que daqui a pouco eu vou mostrar a vocês serão decisivas para fazer com que o comunismo e o capitalismo, cada um em seu espaço territorial, pudesse ser expandido ideologicamente para dentro de suas nações. Nessa foto, nós temos aí um grande encontro em fevereiro de 1945 entre os três grandes líderes dos aliados. Do lado esquerdo, Winston Churchill, primeiro-ministro inglês. No centro, o presidente Franklin Delano Roosevelt, um presidente americano que teve 3 mandatos consecutivos e que administrou a maior crise econômica da história dos Estados Unidos, que foi a Grande Depressão de 1929. Assim também administrou a entrada dos Estados Unidos na guerra, mas que morre antes da guerra terminar. Pouca gente sabe, no dia 12 de abril de 45, o Franklin Delano Roosevelt não consegue sobreviver, né, à sua doença terminal e passa o cargo, né, para o seu vice, o Harry Truman, que será decisivo para jogar as bombas atômicas no Japão e fazer depois o que chamaremos de doutrina Truman, de combate à expansão comunista, tanto na Europa quanto no Ocidente como um todo. Então, ao longo da guerra e, sobretudo, no final dela, os líderes desses diferentes países envolvidos vão promover inúmeras conferências. Uma das mais importantes foi a de Yalta, região aí na Crimeia. Para quem não sabe, hoje, atualmente, faz parte do território ucraniano, coisa que, inclusive, é bastante questionado, porque a Rússia, atualmente, já tem domínio sobre a região também. Temos uma outra conferência de 1940 e 1945, né, onde teremos aí, em junho de 45, os grandes líderes do final da guerra já. Harry Truman, Winston Churchill e Stalin se encontrando em Potsdam, na Alemanha. E neste espaço, nesta conferência, a Guerra Fria já estava nítida, estava escancarada, porque os Estados Unidos já deixavam claro para a União Soviética, junto com a Inglaterra também, né? Deixavam claro para a União Soviética que dentro da Europa eles não poderiam conquistar
nem tomar mais nenhum território, além daqueles que eles já haviam conquistado da Alemanha nazista. Né? E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos cobravam uma participação mais efetiva da União Soviética contra o Japão. Né? Não se esqueça que a guerra só termina em agosto, tá? Mais especificamente em setembro, né? Oficialmente, de 45. Temos aí um momento fundamental também na Conferência de Potsdam, que é o lançamento do que depois teremos como a ONU, a Carta das Nações Unidas. Vai ser assinada aí por cerca de 50 países na época. Claro que Alemanha, Itália e Japão estão excluídos aí, né, deste primeiro momento da ONU. Um outro momento muito importante também, pessoal, é quando a guerra termina e nós teremos essas relações diplomáticas sendo estabelecidas nesta geopolítica que você vê no mapa. Perceba que o mapa lhe mostra uma área pontilhada, né, tracejada, são países onde o regime socialista estará sendo desenvolvido. E vocês estão vendo aí um território que, além de estar tracejado, né, possui uma cor em rosa. Esse território, pessoal, em específico, caso da Estônia, da Letônia, da Lituânia, e um bom pedaço aqui da Polônia, também da Romênia, já será anexação a mais que a União Soviética irá tomar. Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Iugoslávia, Albânia e Bulgária se tornarão países especialmente influenciados pelo socialismo, com regimes socialistas próprios, tá? Fora que não se esqueça, estamos falando de um momento em que a Alemanha está dividida. Observe no mapa que a Alemanha possui aí duas siglas, a RFA e a RDA. A RDA, ironicamente, significa República Democrática da Alemanha, enquanto que a RFA significa República Federativa da Alemanha. A parte à esquerda do mapa, no ocidente da Alemanha, estará sob domínio dos ingleses, americanos, estadunidenses e franceses, ambos capitalistas, enquanto a parte da direita do mapa estará aí sob domínio dos soviéticos, dos comunistas. Mais tarde, pessoal, isso não é agora, apenas em 1961 é que nós teremos o famoso Muro de Berlim sendo construído aqui para dividir as duas Alemanhas. E o mais interessante, dentro da área oriental, portanto, dentro da República Democrática da Alemanha, está a cidade de Berlim, que também irá ser dividida em 1961 em diante, com o seu famoso, né, o seu gigantesco muro de Berlim, que só irá cair em novembro de 1989. Tá? Então, pessoal, essa Europa após a Segunda Guerra Mundial é uma Europa que está literalmente aos escombros e literalmente dividida entre capitalismo do lado esquerdo, socialismo do lado direito. Nas palavras de Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, descia sobre a Europa uma ideia de estar aí acontecendo uma cortina de ferro. São as palavras do primeiro-ministro inglês. Uma cortina de ferro dividia a Europa entre os países democráticos capitalistas e os países orientados pelo socialismo, que, volta e meia, também podem optar pela democracia, mas que, por serem administrados por um líder, né, extremamente totalitário e tirânico, que era o Joseph Stalin, né, o líder da União Soviética, se dizia claramente, eram países totalitários também, ditatoriais. Portanto, ao final ainda da Segunda Guerra Mundial, perceba como a guerra ela se mantém, né, em imagens e a Guerra Fria já está em curso. Perceba a União Soviética, claro que isso aqui é uma edição, na foto original não tem essa cor vermelha, mas é a bandeira soviética sendo hasteada
no parlamento alemão, dentro de Berlim. Lá embaixo na imagem você vê claramente os tanques de guerra soviéticos invadindo a cidade. Essa é uma imagem muito divulgada do poder que a União Soviética, que o comunismo teve ao final da Segunda Guerra. Assim como a foto original aí qual é, galera? Ó, perceba a diferença, né? Aqui em dois momentos, né? Em dois momentos a foto. E logo após, um pouco tempo depois, uma outra foto consagrada, encenada, tá? Essa foto teve vários frames, vários flashes até sair desse jeito que está aí. É uma foto dos soldados americanos no Monte Suribachi, na ilha de Iwo Jima, que pertencia na época ao Japão, tá? Recomendo para vocês um filme dirigido por Clint Eastwood, chamado Cartas de Iwo Jima, né? O Iwo Jima. Vale muito a pena assistir, procurem aí que vocês vão encontrar. Essa foto aqui também, da mesma maneira, é usada como propaganda pelos Estados Unidos, né? Da mesma maneira que os soviéticos irão usar suas fotos de conquista dentro da Alemanha. Os Estados Unidos irão usar também suas fotos de domínio na França, né? No famoso dia D, e também no Japão. Ok? Indo adiante, vemos então aqui um conceito já clássico, uma ordem bipolar se estabelecendo, Estados Unidos versus União Soviética, capitalismo versus socialismo. Como características básicas, pessoal, acompanhem comigo. Nós temos uma corrida armamentista muito intensa em desenvolvimento, com uma estrutura de terror nuclear sempre vigente. Nós temos uma série de conflitos acontecendo indiretamente, tá? Disputas por áreas de influência. Esses conflitos indiretos, entre eles, a gente pode dizer claramente, a União Soviética apoiava um lado com munição e armas, os Estados Unidos invadiam com tropas. Exemplo, guerras das Coreias. Em outros momentos, a União Soviética invadia com suas tropas, os Estados Unidos colocavam armas e munição nesse país. Exemplo, Afeganistão, famoso país que agora, né, exatamente em 2021, exatamente 10 anos depois, 20 anos depois, os Estados Unidos estão se retirando de novo, né, de guerras lá dentro do território. O Afeganistão vive uma invasão soviética territorial, com o exército soviético, enquanto que os Estados Unidos ajudam, né, belicamente, com armas, com munições, com logística. Então, pessoal, nós temos aqui uma expansão soviética pela Europa, tá? E um processo automático, concomitante, de descolonização de territórios africanos e asiáticos. Não podemos esquecer que, ao final da Segunda Guerra Mundial, nós estamos vivendo uma crise dos países europeus que estão destruídos pelo conflito, né? Pelo grande, maior conflito que a humanidade já presenciou, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial, que a gente pode também chamar de as grandes guerras ou a Grande Guerra. Nós temos a descolonização, por quê? Porque os territórios europeus, como Inglaterra e França, que haviam dominado territórios na África e na Ásia e na Oceania desde o século XIX, já não conseguiam mais manter esses territórios sob domínio. E nesses territórios descolonizados, os soviéticos irão se expandir, irão difundir as suas ideias, as suas ideologias, da mesma maneira os Estados Unidos. Então, entenda, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética estarão apoiando as descolonizações. Exemplo, Argélia, norte da África, tá? Índia, na Ásia. Logo depois que acaba a Segunda Guerra Mundial, 1948 para 49, nós temos a famosa história de Gandhi em sua grande, né, liderança para tentar manter, né, toda uma luta contra o domínio britânico lá dentro da Índia. Isso acaba levando, né, à independência da Índia depois, infelizmente após o assassinato de Gandhi, né? Então nós temos também como característica uma corrida espacial, além de uma corrida por armas, por cada vez mais poder nuclear destrutivo,
que gera o terror nuclear, nós temos também uma corrida espacial em constante desenvolvimento. A construção de satélites, a construção de defesas antimísseis, a construção de tecnologias de espionagem, porque o satélite vai servir exatamente para que você possa controlar uma área muito maior do globo terrestre, leva a uma corrida espacial que é característica básica. Muitas vezes os vestibulares já cobraram isso e podem voltar a cobrar, né? Também uma das características marcantes. Assim também, como eu já falei, a guerra de propaganda, a utilização da cultura de massa, do cinema, do rádio, da televisão, tá? Das músicas, das artes plásticas, de toda uma cultura que atinge as grandes massas, tanto pelos Estados Unidos, de maneira mais intensa, porque é um sistema capitalista competitivo, então isso gera mais desenvolvimento, quanto também pela União Soviética, que não vai deixar de usar de jeito algum o cinema, a propaganda, a publicidade, menos do que os Estados Unidos, mas usa, tá? Para convencer e também controlar a população de que não poderia haver outra saída que senão o comunismo. Da mesma maneira, o capitalismo dos Estados Unidos também será imposto. Você não tinha a opção de questionar. Em determinados momentos, como por exemplo na década de 50, não falaremos nessa aula de hoje, mas lembrem-se, o grande senador anticomunista dos Estados Unidos, o McCarthy, né, o Joseph McCarthy, ele simplesmente vai deixar claro, se você questiona o capitalismo, você pode estar indiretamente desinformando a população a favor do comunismo. Então, isso gera toda uma perseguição nos Estados Unidos, que sobra até mesmo para grandes artistas como Charlie Chaplin, por exemplo. Voltando, outra característica importante, a guerra de informação. Nós teremos uma espionagem sendo desenvolvida desde a Segunda Guerra Mundial, né? É uma guerra de espionagem que decide os rumos da Segunda Guerra contra Hitler. É também na Guerra Fria bastante usada. Pelos Estados Unidos, nós temos a CIA, famosa, né? O Centro de Inteligência Americano. E temos também a KGB, que é o equivalente, né? O Centro de Inteligência russo, né? Soviético. A CIA e a KGB têm seus espiões dentro dos seus países e países satélites. Né? Então, nós teremos uma série de conflitos, né, no campo da espionagem, no campo da troca de informações, até informações falsas para confundir o inimigo. E é nesse contexto que a União Soviética, por exemplo, consegue descobrir, né, as fórmulas das bombas atômicas. Né? Há inúmeras pesquisas que apontam até, quem sabe, os cientistas americanos, de fato, passando, né, as informações para os soviéticos, no intuito de, quem sabe, proteger a humanidade de um novo ataque nuclear. Né? Os cientistas americanos, claro, isso é apenas uma hipótese, os cientistas americanos sabiam, de fato, o poder destrutivo de uma arma nuclear. O fato é que, em 1949, a União Soviética já possuía tecnologia nuclear da mesma maneira que os Estados Unidos, e isso irá equilibrar as forças, entrar num cenário que era necessário a coexistência pacífica. Por isso a ideia de uma guerra impossível, né? Mas de uma paz que, claro, não era provável. Capitalismo e comunismo já havia feito acordos porque havia o nazismo para ser combatido. Mas uma vez que eles se estabelecem, até hoje nós vivemos um cenário de comunismo versus capitalismo, de capitalismo versus comunismo, numa escala muito mais difusa do que nessa época, né? A exemplo da China e dos Estados Unidos. Não se esqueça, a China não é um exemplo de comunismo, principalmente quando se refere a uma economia externa. A China ela é uma mescla entre o capitalismo de uma economia externa, né? Provavelmente o seu celular que você está assistindo agora provavelmente veio da China, a possibilidade é grande de qualquer peça ter vindo de lá, enquanto que internamente os chineses ainda são comunistas.
é um outro, inclusive, assunto dentro da Guerra Fria que você pode buscar para estudar. A Revolução Comunista Chinesa acontece também depois da Segunda Guerra Mundial, a partir de 47, 48, 49. Nós teremos a grande liderança lá do maior genocida da história da humanidade, pelo menos com números, né, e documentos, que é o Mao Tse-tung, né, da China. Indo adiante, pessoal, o Mapa Mundi deixa claro aqui, já falei anteriormente, perceba, Estados Unidos da América, países europeus do Ocidente, o que chamamos de cortina de ferro, que é esse espaço aqui entre o Ocidente e o Oriente, exatamente o território que a União Soviética retomou do controle nazista. E temos também, né, territórios espalhados pela América ao longo da Guerra Fria. Por exemplo, Cuba, vocês já conhecem, é um outro tópico da Guerra Fria, a Revolução Cubana. Temos aqui também o território de Angola, né? Temos também aqui, logo mais um pouco mais embaixo, pessoal, o Iêmen, aqui no território da Arábia Saudita. Né? Temos aqui também, logo abaixo, os países que irão fazer também um novo assunto da Guerra Fria, que é a Guerra do Vietnã, Laos, Camboja, o próprio Vietnã. E temos um outro espaço aqui, um pouco mais famoso, né? Que é o território das Coreias, né? O território que também experimentará um contexto de guerra, onde o norte se tornará comunista até hoje, enquanto que o sul será um grande exemplo de país capitalista, ajudado pelos Estados Unidos, pelos países europeus. Detalhe aqui, galera, vai para os. Perceba a legenda, vai para as organizações militares. No lado dos Estados Unidos, nós temos a OTAN. Perceba, Estados Unidos, Canadá, Groenlândia, todos os países do oeste, europeus, né, faziam parte da organização do Tratado do Atlântico Norte. Organização essa que ainda dura até hoje. É uma aliança militar de países capitalistas da parte norte do Atlântico, do Oceano Atlântico. Em resposta, nós temos o Pacto Militar Soviético, que chamamos de Pacto de Varsóvia. Por quê, gente? Porque em Varsóvia, para quem não sabe, capital da Polônia, será estabelecido esta reação comunista soviética de uma aliança militar que pudesse combater no eventual conflito, que era improvável, que era impossível, improvável não, impossível de ser feito por conta das tecnologias bélicas nucleares de destruição gigantesca, caso houvesse um conflito com a OTAN. Então, o Pacto de Varsóvia e a OTAN se retroalimentam, né? Criando todo um terror ao longo das décadas de 50, 60, 70 e início de 80 também. Neste novo mapa, você já percebe aqui uma série de outros espaços onde você pode ver, perceba, como o comunismo e o socialismo e como o capitalismo e as democracias, elas se espalham. O que vocês estão vendo de azul escuro são países que vão pertencer à OTAN. Perceba o destaque aqui, pessoal, para este território, ó, bem próximo da União Soviética. Estamos falando da Turquia. Aqui embaixo a Grécia, né, e por aí vai. Enquanto que o que vocês estão vendo de vermelho, mais escuro, seria o Pacto de Varsóvia, né? Todos os países que terão grupos armados, tá? Prontos para o ataque. O que vocês estão vendo de X vermelho, por exemplo, aqui na Espanha, no Congo, os países da América Latina aqui, esses X vermelhos aí que vocês estão vendo, galera, são tentativas de golpes militares comunistas, ou seja, grupos armados socialistas que irão tentar, em alguma instância, tomar o poder, certo? Perceba também que tem um xizinho azul, bem menor número.
Esse xizinho em azul, como por exemplo aqui em Angola, se representa os grupos armados antissocialistas, grupos armados que irão combater países que estavam vivendo regimes socialistas. Vemos também aqui outros países aliados dos Estados Unidos, por exemplo, o azulzinho mais clarinho aqui, ó, é o caso do Brasil, certo? É o caso de toda a América Latina, né, basicamente. México, vários países na África, a Arábia Saudita, que é um grande destaque, né? Perceba, o Japão também, pessoal, que já estava em reconstrução pelos próprios Estados Unidos, a Oceania quase toda, né? E vemos também, pessoal, países em posição neutra. Quais são os países em posição neutra, pessoal? Vou dar uma melhorada aqui, ou até uma piorada, se é que vocês me entendem, para ficar menos confuso. Peraí. Deixa eu ver aqui que agora bugou. Aí. Deixa eu mudar a cor aqui para não confundir vocês. Esses países aqui que eu estou tentando marcar de X no slide são países neutros, tá? Países neutros, como a Índia, por exemplo, ó, que já começam a se posicionar como uma espécie de terceiro mundo, terceira alternativa. Primeiro mundo, capitalismo. Segundo mundo, socialismo soviético. Terceiro mundo seriam países em desenvolvimento, como, por exemplo, a Índia, né? Perceba também que nós temos aí a China em amarelo. A China em amarelo, pessoal, não é uma China comunista soviética. É uma China que possui doutrina socialista, mas que vai deixar claro que não concorda com as políticas soviéticas, principalmente depois que morre o líder soviético, famoso Joseph Stalin, né? Até porque dentro da China já havia o seu próprio líder, Mao Tse-tung, certo? O que é que vocês podem observar mais aqui? O xizinho em verde. Esse xizinho em verde, pessoal, representa outros conflitos. Por exemplo, aqui na Irlanda, conflitos relacionados à Guerra Fria, mas que são paralelos, tá? Como os ataques do ETA, do IRA, né? Na região aqui da Palestina, né? O outro xizinho verde aqui faz referência, pessoal, principalmente à construção de um novo país, o Estado de Israel. Neste contexto, haverá conflitos entre o Estado de Israel, novo, criado em 1948, 3 anos depois da Segunda Guerra, contra as nações que ali estavam ao redor. Por exemplo, Egito, Líbano, Síria, países esses que também haviam se livrado do domínio europeu há muito pouco tempo, certo? Estamos falando aí dos conflitos árabe-israelenses, ou árabes-israelense, tá? Mais fácil. Então, a Guerra Fria nos anos 80 vai ter essa dimensão no mapa, para vocês terem uma ideia de como a Guerra Fria impacta, né, em todas as relações. Bom, para a gente intensificar os conceitos, portanto, com o fim da Segunda Guerra Mundial, dois países antes aliados despontam como potências, Estados Unidos e União Soviética. Temos, no bloco capitalista, a seguinte ideologia, acompanhe comigo: uma economia liberal, com liberdade de vender e de comprar, com propriedade privada garantida, com liberdade de expressão, com liberdade de invenção, com liberdade de patente, de você patentear a sua invenção, a sua ideia e lucrar com ela. Regimes republicanos, regimes democráticos, eleitos pela população, ideologia alicerçada na ideia individualista. A ideia do indivíduo está acima da ideia coletiva. O indivíduo tem prioridade e não o coletivo, certo?
alicerçada também na liberdade de escolha, na liberdade de expressão, principalmente, de pensamento, de imprensa, tá? De publicação livre de imprensa, nem tão livre, né, gente? E na liberdade, principalmente, de garantia da propriedade de pensamento e privada da terra, da empresa, das posses, dos bens. Já no bloco capitalista, nós temos uma economia planificada, ou seja, existem planos estabelecidos pelo líder do país, que geralmente é um ditador, e todas as economias precisam estar voltadas para um plano econômico estatal. Aqui não vemos propriedade privada, vemos estatismos econômicos. O que significa isso? Todas as empresas pertencem ao Estado, toda a propriedade da terra agrícola ou não pertence ao Estado, é propriedade estatal dos bens e dos meios de produção. Em uma escala mais moderada, os bens até poderiam ser privados em alguns momentos, mas contanto que o Estado assim permitisse, certo? No regime dos blocos socialistas, principalmente da União Soviética, não havia partidos políticos, só havia um único partido, unipartidarismo. Constante ideal revolucionário para manter a revolução sempre em andamento. Qual revolução? Uma revolução capaz de transformar os outros países capitalistas ao redor, quem sabe um dia em socialistas também. Então, esse ideal revolucionário também serviria para eliminar os abismos sociais que, segundo as teorias socialistas, o capitalismo havia criado. E, de fato, é inegável. O capitalismo cria uma desigualdade social abismal. O socialismo tem como meta teórica igualar as condições socioeconômicas das pessoas, tá? Infelizmente, as experiências socialistas não chegaram nem perto desse patamar, né? Nós acabamos por ver uma série de experiências que levaram a regimes totalitários, ditatoriais, extremamente violentos para com a população, que não conseguem atingir uma igualdade de condições econômicas, muito longe disso, certo? Indo adiante, portanto, durante quase toda a segunda metade do século XX, essas duas superpotências vão disputar áreas de influência, criando uma tensão que chamamos de Guerra Fria. E o Brasil nesse contexto, pessoal? O que é que você pode pensar a respeito? Olha, o chapeuzinho, né? Já indica bem. O Brasil entra na Guerra Fria com uma posição, óbvio, pró-Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil estava apoiando os Estados Unidos da América, né? Por muito pouco, Getúlio Vargas não apoiou Hitler, acredite. Alguns ministros do governo Vargas, que na época era um governo ditatorial também, até propuseram que nós nos aliássemos ao nazismo. Veja se tem cabimento ou algo do tipo, né? E vamos ver, então, os Estados Unidos ao longo das décadas de 40, 50, 60, 70 e 80, sempre aliado dos Estados Unidos, tá? Mas podemos fazer um paralelo aí e um questionamento, uma série de questionamentos, na verdade. O primeiro presidente do Brasil, depois da Segunda Guerra Mundial, será esse general, o general Eurico Gaspar Dutra, que será eleito numa coligação entre o Partido Social Democrata, PSD, e o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, partido ainda existente no Brasil. Em 1947, o Eurico Gaspar Dutra, pessoal, foi aos Estados Unidos da América, foi super bem recebido pelo então presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, esse mesmo que você vê aqui à esquerda da tela. O Harry Truman, não esqueçam, não é o Harry Potter, é o Harry Truman. Ele já havia inaugurado toda uma política anticomunista, a Guerra Fria já estava em curso, ele estava recebendo o Brasil aí como grande aliado nas Américas. A gente fala mal do Brasil, não podemos falar mal do nosso país. O nosso país é ainda
um dos principais aliados dos Estados Unidos, tá? Economicamente falando. E nessa época é um dos principais aliados ideológicos dos Estados Unidos, tá? Detalhe aí, o PIB do Brasil era, nessa época, 8 vezes menor do que o dos Estados Unidos. O PIB dos Estados Unidos era 8 vezes maior do que o do PIB brasileiro, para vocês terem uma ideia. E olha que os Estados Unidos tinham acabado de sair da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. Entre a década de 50, nós vamos ver Getúlio Vargas aí na imagem da direita, com toda uma campanha de estatização de recursos minerais, principalmente. O petróleo, a criação da Petrobras, que infelizmente no momento atual não é tão Brás assim, né? A Petrobras já não é tão brasileira assim, infelizmente. E isso também ajuda a explicar nossos altíssimos preços de combustível que estamos pagando, né? Pagando combustível a preço de dólar. Deixo a critério de vocês a observação e a interpretação do momento atual. Vamos para a história, que é mais seguro e mais confiável também. Nós temos aí Getúlio Vargas na década de 50, meio que se distanciando um pouco dessa aproximação tão grande que se fazia, né, no governo Dutra com os Estados Unidos, mas ainda aliado, bastante aliado dos Estados Unidos, combatendo o comunismo. Depois de Vargas, temos então o governo do Juscelino Kubitschek, famoso presidente Bossa Nova, presidente Paz e Amor. Juscelino Kubitschek recebe, pessoal, o grande presidente dos Estados Unidos. Eu digo grande porque ele foi um general americano extremamente famoso durante a guerra, conhecido também apenas pelo apelido Ike. Dwight Eisenhower, em 1960, estava em visita às Américas. Ele era o presidente dos Estados Unidos e, na época, o Brasil, olha, diminuiu a distância para os Estados Unidos. O PIB brasileiro era apenas 6,7 vezes menor do que o dos Estados Unidos. Portanto, perceba, nós saímos de 8 para 6,7. Houve um crescimento, né? Um certo crescimento econômico. Logo depois de Juscelino Kubitschek, o Brasil começa a ter Jânio Quadros, que é esse carinha aqui, que um dia vocês vão estudar com mais cautela. O presidente brasileiro Jânio Quadros recebe Che Guevara no Brasil, condecora o Che Guevara por honra ao mérito, com a medalha Cruzeiro do Sul, tá? Porque Che Guevara havia intermediado relações diplomáticas e comerciais entre o Brasil e a Bolívia. Brasil a Bolívia, o Brasil a Colômbia, não estou me lembrando agora, mas enfim. O fato é que recebe Fidel Castro também, líder da Revolução Cubana comunista, né, que havia acontecido aqui, no quintal dos Estados Unidos. Essas relações mais estreitas com países inimigos dos Estados Unidos abalam as relações. O Brasil irá passar por um governo ditatorial, civil, militar, a partir de então, né? Nós temos aqui também o presidente João Goulart, que o Jânio Quadros ele desiste do cargo, né? Ele abdica com poucos meses de governo. Entra no governo João Goulart, também conhecido apenas como Jango, e aqui ele é recebido nos Estados Unidos num grande baile por John Kennedy, né? O presidente dos Estados Unidos, que será assassinado pelos próprios americanos com um tiro na cabeça. Provavelmente você já conhece essa história, no auge da Guerra Fria. No mesmo ano, o próprio João Goulart também visitará a China. Aqui está João Goulart ao lado do maior genocida da história, que eu já falei a respeito, Mao Tse-tung. Então, João Goulart, nesse momento, pessoal, estará fazendo uma política externa independente. Ele está visitando os Estados Unidos, visitando a China e mostrando para o mundo que o Brasil não estava aliado de ninguém. Isso será extremamente perigoso, obviamente. O Brasil irá sofrer um golpe no sistema institucional, constitucional de então. O presidente eleito pelo povo, na época se votava para presidente e para vice, é retirado. O exército assume o poder com apoio dos civis, principalmente dos grandes empresários brasileiros. Nós temos aí um outro encontro
O Brasil, em 1978, presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, com o presidente brasileiro, general Ernesto Geisel, em um baile também, né? O Jimmy Carter e sua esposa, o Geisel e sua esposa também. Detalhe, o PIB dos Estados Unidos aqui é maior do que o brasileiro, 8,2 vezes maior. Perceba que o Brasil encolheu em relação aos Estados Unidos, né? Da década de 40 para o final da década de 70. E, por fim, década de 80, onde nós temos aqui o nosso primeiro presidente eleito pelo voto dos deputados, né? Não foi pelo voto popular ainda, pós-ditadura civil-militar no Brasil. Em 1986, vocês estão vendo aí o presidente José Sarney em relação ao presidente dos Estados Unidos. Já no finalzinho da Guerra Fria, né? Pouco tempo depois a Guerra Fria está terminando oficialmente. Olha a diferença de PIB, pessoal. Veja como o Brasil sai da ditadura civil-militar e entra numa crise profunda. Quase 12 vezes menor o nosso PIB. Lembrando, PIB, Produto Interno Bruto, produzido, né, dentro do país. Quase 12 vezes menor do que o PIB dos Estados Unidos. É um abismo a diferença. E para finalizar a nossa aula, pessoal, vamos falar um pouco sobre a doutrina Truman. O presidente dos Estados Unidos, em 1947, irá dizer claramente: existe um inimigo a ser combatido. Que inimigo é esse? O avanço do comunismo na Europa. E em um discurso para os países europeus, ele deixa bem claro que, para defender a liberdade, para defender a democracia, era necessário o capitalismo. Era necessário uma grande aliança, uma grande política ideológica anticomunista. Então, com o discurso de defesa da liberdade, o Harry Truman vai dizer que precisávamos estar num governo democrático capitalista, gerando riqueza para a maior quantidade de pessoas possíveis, para assim combater a possibilidade do comunismo se instalar, né? Combater totalmente. Assim como a doutrina Truman, que é essa doutrina do presidente em inspirar os demais países capitalistas a combater o comunismo e sua expansão, temos também concomitante o plano conhecido como Plano Marshall, que é um plano de reconstrução econômica da Europa que foi destruída na Segunda Guerra Mundial. Quem foi o criador, daí o nome? O secretário de Estado dos Estados Unidos, George Marshall. Qual era a estratégia, pessoal? Financiar as economias capitalistas entre 1948 e 1952. Qual era o principal objetivo? Claro, evitar que uma crise do capitalismo dentro da Europa, durante o final da Segunda Guerra Mundial, possibilitasse o quê, pessoal? A chegada do comunismo. Em um país de crise econômica, onde as pessoas estão passando fome, onde os operários não têm emprego, é óbvio que a possibilidade desse povo se unir e buscar tomar o poder num regime comunista é muito maior. Nós temos, então, aí a lógica de tentar evitar o avanço do socialismo, como, por exemplo, ocorreu a partir de 1929, tá? Desculpem aí o riscado, pessoal, mas, enfim, escrever com o mouse às vezes é ruim. Em contrapartida, os Estados Unidos estavam exigindo: olha, estamos ajudando vocês, países europeus, com dinheiro, com todo um recurso, mas em contrapartida, vocês vão ter que fazer todo um esforço para combater o socialismo e vão ter que nos apoiar militarmente. E é aí que entra a criação, como eu já falei, da OTAN. Essa criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte acontece apenas em 1949, no dia 4 de 4 de 49. Os principais beneficiados pela doutrina Truman, pessoal, e pelo Plano Marshall: Inglaterra, França e a República Federativa Alemã, a parte capitalista
da Alemanha. Perceba no mapa o montante de recursos em milhões de dólares, tá? Doados pelos Estados Unidos. Olha como a Inglaterra e a França são os países mais beneficiados. Mas perceba que a Itália também, a Grécia, a Áustria, o lado ocidental da Alemanha, da Holanda, da Bélgica, Dinamarca, até mesmo Portugal. Perceba, Turquia também, perceba como os Estados Unidos estarão literalmente comprando o apoio, né, ao seu regime, né, e à sua ideologia. No novo plano aí, observe bem como o hemisfério norte, do Atlântico Norte, né, estava sob domínio do capitalismo. Tudo que isso que vocês estão vendo de verde é o que chamamos de OTAN, certo? Em contrapartida, óbvio, a União Soviética também tem seus planos de ajuda econômica. É criado, então, o Conselho para a Assistência Econômica Mútua, também conhecido apenas como Comecon. Em 1949, essa é a resposta da União Soviética ao plano de ajuda econômica dos Estados Unidos à Europa, que é o Plano Marshall. Da mesma maneira, a União Soviética também estará ajudando economicamente os países do leste europeu. Quais são as principais características da Comecon? É construir economicamente a Europa Oriental, financiar as economias socialistas, tá? Em contrapartida, a União Soviética também pedia oposição ao capitalismo e aliança militar com a União Soviética, tá? Não é à toa que é criado o Pacto de Varsóvia, que eu também já expliquei nos outros slides anteriores. Em 29 de agosto de 1949, os Estados Unidos não são mais os únicos a terem a bomba atômica. A União Soviética estará testando a sua primeira bomba nuclear, conhecido apenas como primeiro relâmpago, tá? Neste contexto, a partir da década de 50, nós estaremos presenciando literalmente uma guerra nuclear possível de ser feita, mas que muito provavelmente iria de fato ser realizada, né? Muito provavelmente não iria ser. Por quê? Claramente estará acontecendo aí, caso houvesse esse cenário, estaria acontecendo aí uma destruição mútua, né, de todos os territórios, certo? Para a gente finalizar nossa aula, pessoal, nós estaremos vendo aqui, deixa eu descompartilhar com vocês, tá? Algumas das imagens da corrida espacial, dessa corrida armamentista e também da construção do Muro de Berlim, tá? Dessa Alemanha que será dividida ao meio. Vamos lá. Já estamos no finalzinho da nossa aula, pessoal. Veja a Alemanha no mapa. Esse é o mapa da Alemanha, certo? Principalmente da cidade, o mapa da Alemanha está aqui do lado direito, certo? E o mapa de Berlim está aqui onde vocês estão vendo, na parte maior. Perceba como Berlim estará sendo dividida ao meio. 3 áreas. Uma zona em amarela francesa, uma zona soviética à esquerda, uma zona britânica, à esquerda não, à direita, né, soviética, uma zona britânica em rosa e uma zona norte-americana em verde. Cada zona dessa com seu próprio aeroporto especial, né? E o Muro de Berlim ao meio. Algumas imagens da construção do Muro de Berlim, do início da construção. Olha onde é que ele passa aqui, galerinha. Ó. Perceba como ele vai fazendo curvas, né? Porque, na verdade, não dá para você dividir em linha reta, obviamente. Aqui já uma foto onde o muro já está em construção mais acelerada. E aqui uma das últimas fotos do Muro de Berlim, já na década de 80. O lado pichado, esse lado aqui, é o lado ocidental.
O lado à esquerda da tela é o lado oriental, é o lado comunista, tá? Perceba o espaço, tá, das casas para o muro. Grande detalhe, esse muro será construído pelo lado oriental, ou seja, pelo lado comunista. O muro não será levantado pelo capitalismo. E por que se levanta esse muro? Para principalmente impedir que as cidades do lado oriental, que as pessoas migrassem para o sistema capitalista, que é muito mais sedutor, né, pessoal? Que é um sistema muito mais, que possibilita muito mais crescimento individual e, consequentemente, riqueza. Nesse contexto de uma coexistência pacífica, a guerra, que não seria feita na prática, tem uma corrida armamentista que ela é toda desenvolvida pelas bombas e pela corrida espacial, né? Como eu já falei. Teste no soviético, da bomba atômica, teste americano com a nova tecnologia ainda pior do que as bombas de nêutrons, a bomba de hidrogênio, tá? Logo depois, um ano depois, olha a espionagem dando certo. A bomba de hidrogênio para a União Soviética. Os testes nucleares soviéticos. Depois procurem no YouTube a chamada Tsar Bomb, também conhecido como bomba Satã II. Olha que nome, hein? Intitulado pela Rússia. Foi o teste nuclear mais absurdo já feito pelo ser humano, com uma capacidade milhares de vezes maior do que a da bomba lançada em Hiroshima e Nagasaki. Algumas das imagens da guerra espacial, né, ou da corrida espacial. Aqui vocês estão vendo o fotografado aí, né, por Neil Armstrong, o astronauta Buzz Aldrin na Lua, tá? Durante a missão Apollo 11, em 20 de julho de 1969. E aqui, pessoal, um símbolo ó, da empresa que se transformará depois no que chamamos de NASA, tá? Antes era conhecido apenas como NACA, ou Conselho Nacional para a Aeronáutica, né? Isso depois se tornará a NASA, famosa. Aqui a fotografia do primeiro satélite lançado ao espaço pelos soviéticos, começam vencendo a corrida espacial. Você tem aí o satélite lançado, conhecido também como Sputnik, em 1957. E aqui um selo comemorativo ó, dos 40 anos do selo do primeiro satélite artificial lançado pelo ser humano. E aqui, claro, né, o símbolo da NASA, que só é fundada, pessoal, em 58 para valer, né? Aqui já é o Explorer 1, 1958 os Estados Unidos lançam, né? É um satélite também. A primeira estação espacial os Estados Unidos lançam ao espaço entre 73 e 79, é a Skylab. OK? Estamos então parando por aqui, certo? Não entraremos em mais detalhes mais profundos, isso é tema para uma outra aula em um outro momento. Eu desejo a vocês muito sucesso, não desejo sorte, desejo sucesso. Deixa sorte para os concorrentes que não estudaram, né? Ou a falta dela. Para vocês que estudaram, desejo muito sucesso, que vocês lembrem de tudo que vocês estudaram, quase impossível, mas que vocês consigam ter calma, tranquilidade, estejam bastante bem hidratados, bem alimentados, com sono em dia, que tudo vai dar certo, pessoal. Acredite, o tempo não nos pertence, tá? Mas a gente pode ajudar e muito, né, a conquistar os nossos objetivos, sendo organizados em nossas metas, em nossas formas de nos tornarmos melhores, né, para nós mesmos. Ou seja, seja mais consciente de suas ações e mais responsável por elas. Tudo vai dar certo para o seu bem. Espero que eu tenha ajudado de alguma maneira. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.